Senhor presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Acompanhei a nota emitida pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a denúncia que fiz ontem sobre as irregularidades que o secretário Carlos Lula fez e classificou como absurdas sobre a compra de medicamentos contra câncer que ele comprou com um preço superfaturado. Infelizmente, assim como um deputado aqui nessa casa, a nota não nos deu o devido esclarecimento do que realmente eu denunciei, deputado Rogério, aqui. A SES explica apenas a contratação direta para aquisição do medicamento temozolomida, enquanto eu denunciei 49 dispensa de licitações para a compra de medicamentos, sendo que em 2016 estavam vigentes 2 atas de registro de preços. Mas a nota assume que adquiriu o medicamento em caráter de urgência nos meses de setembro e outubro. A própria nota assume que adquiriu o medicamento em caráter de urgência nos meses de setembro e outubro, porque só conseguiu iniciar em agosto o processo de contratação com a vencedora do pregão de janeiro. Esse processo de contratação findou em novembro, conforme o contrato número 139 de 2016, entre a INSER e a Oncorrio. Agora, vejam bem, segundo o contrato que foi destacado na nota da SES, celebrada em novembro, está aqui comigo esse contrato, está aqui nas minhas mãos o contrato. O valor unitário dos medicamentos temozolomida de 100 e 20 miligramas foram semelhantes à contratação de janeiro. Ou seja, vou relembrar a todos os preços praticados pela INSER durante 2016 na aquisição desses 2 medicamentos. A própria CCL registrou os preços em janeiro e abril nos valores de R$ 67,00 e R$ 67,20. Em novembro, ela acelerou um contrato com a Oncorrio no valor de R$ 67,00. Resta saber por que a INSER contratou, acerta medicamentos de forma emergencial em setembro para adquirir esse mesmo medicamento ao preço unitário de R$ 390,67, sendo que em novembro contrata a empresa Oncorrio ao valor de R$ 67,00. Isso mesmo. A INSER contratou, acerta medicamentos de forma emergencial em setembro para adquirir esse mesmo medicamento ao preço unitário de R$ 390,67, sendo que em novembro contrata a empresa Oncorrio ao valor de R$ 67,00. Entendam, repetir aqui, o Estado registrou no começo do ano o medicamento pelo preço de R$ 67,00, em novembro contratou pelo preço de R$ 67,00, então por que em setembro e outubro contratou por dispensa por R$ 390,67? É isso que o secretário classifica de absurda a acusação da deputada Andréa Murá e faz um deputado fazer um papelão nessa tribuna aqui ontem. Não é uma discrepância? É uma acusação absurda, como diz Carlos Lula? E para ratificar esse absurdo, deputado Wellington, a própria nota do secretário, ele informa que está abrindo a sindicância para verificar o erro. Só essa compra, deputado Wellington, emergencial desse remédio, gerou um prejuízo aos cofres públicos
de R$ 582.606. O governo passou de janeiro a novembro todo praticando o valor de 67 através de pregões eletrônicos. E no meio do ano a INSER compra por dispensa, sabe-se lá por quê, no valor de 390. Existem provas que trouxe, que está em minhas mãos. Qualquer deputado aqui pode chegar para mim e pedir que entregue com o maior prazer. Existem contratos, os valores estão lá. E a INSER precisa nos explicar por que comprou nesse valor da Certa Medicamentos. Não questiono aqui a necessidade do medicamento, até porque a vida de um paciente em qualquer circunstância deve ser priorizada, seja por qual valor for, deputado Wellington. Mas chega a ser uma discrepância usar uma vida, um paciente com câncer, para justificar um superfaturamento do medicamento quase 500% a mais do valor comprado pela própria INSER antes e depois da contratação emergencial. Usar a vida das pessoas para justificar superfaturamento de preços. Utilizar a vida das pessoas para roubar e desviar dinheiro público. Então eu pergunto, por que a INSER contratou a Certa Medicamentos em setembro via dispensa de licitação ao preço unitário de 390, sendo que em janeiro, abril e novembro contratou através de pregão eletrônico pelo valor de R$ 67, secretário Carlos Lula? Porque o remédio não foi comprado através da ata de registro número 20 de 2016, tempo da liderança, senhor presidente, no valor de R$ 67,20, ou através da ata de registro de preço número 50 de 2016, solicitada pela própria INSER ao preço unitário de R$ 67. Existem duas atas com esses valores, porque compraram por contratação direta no preço de 390 e 67. Para ratificar esse superfaturamento, a INSER contratou a Oncorrio em novembro de 2016, ou seja, depois da contratação direta, ela assume que o valor do remédio que deve ser praticado é 67, porque viu a discrepância daquilo tudo, o escândalo que seria, e até hoje compra por esse valor, o valor correto e não o superfaturado. Conclusão, quero informar que trouxe aqui apenas um exemplo dos diversos outros casos que já apuramos, deputado Wellington, de valores discrepantes, que é bom que a secretaria analise, porque eu já os analisei. Quero informar ainda que entraremos com uma ação popular e uma representação na Procuradoria-Geral de Justiça para investigar esse superfaturamento notoriamente denunciado e documentado aqui por mim. E a nota da SES, eu acho que não vale nem a pena ler aqui, é bom rasgar, porque ela não diz absolutamente nada com nada. Em relação à fala de deputados que dizem respeito à minha família, eu vou novamente reafirmar pela milésima vez aqui nesta Assembleia. Qualquer deputado que falar de qualquer familiar meu, isso vai de minhas irmãs, minha mãe a meu pai, não ficará sem resposta. Se quiser falar do meu pai, tenha coragem e seja homem para chamá-lo aqui para se defender. E nunca foram homem para chamá-lo aqui para falar cara a cara, porque na hora que chamarem, ele vem com o maior prazer. Ele vem dar um show em cada um de vocês. Ele vem e cala a boca de cada um de vocês. Quanto à Polícia Federal, até hoje não houve uma prova
apenas investigações. O seu governador está sendo investigado pela Lava Jato. Feche sua boca antes de falar de investigações. Meu pai sempre teve um lugar nesta casa. Nunca precisou ser governo para ter lugar nesta Assembleia. Meu pai tem vários mandatos de deputado estadual, assim como minha mãe. Meu pai nunca precisou de dinheiro público para ter mandato aqui nesta Assembleia. E ele continuará sendo governo ou não sendo governo, porque existe uma grande diferença entre ter dinheiro e ter voto, e voto meu pai tem. Então, quem tem que provar o que diz é quem acusa. Acho que não faz nem ideia do que significa R$1 bilhão. Se houvesse desvio de R$1 bilhão, o que existe construído por aí não existiria. Meu pai, a família do meu pai e de minha mãe sempre teve posses. E muito pelo contrário, meu pai sempre gastou o que tinha na política. Eu já disse e já repeti. Quer falar sobre política, fale de política. Mas partir para o lado pessoal, eu não vou admitir. Se nem a polícia afirma que meu pai é ladrão, não vai ser um deputado medíocre como Vossa Excelência que vai abrir a boca para chamar o meu pai de ladrão. Vossa Excelência que se diz professor, aprenda a falar a palavra averiguar primeiro, antes de ficar com analfabetismo aqui em cima dessa tribuna.